Episódio do Futebol Bancada. Hoje temos connosco o Pedrinho, atual jogador Gil Vicente. Obrigado, Pedrinho, por ter aceitado o convite desta conversa. Nossa, eu é que agradeço. Vamos lá então. Olha, vou começar já de uma forma, vamos dizer, um pouco polémica. Como é que foi trocar o Frei-Monte pelo Passos Ferreira? Foi tranquilo. Uma coisa, penso que normal. Eu, na altura, rescindi com o Fremont pelos ordenados em atraso. Apesar disso ser só uma forma de sair mesmo do clube, desvincular com o contrato. Saí mais pelas pessoas que lá estavam, pela maneira como me trataram em algumas situações. Foi numa altura em que entraram investidores, o representante também que lá estava, que não era propriamente uma pessoa com que eu tivesse uma boa relação. Pronto, e foi uma forma de desvincular o contrato, só isso, não pelo clube, que eu continuo a gostar do clube, isso não tem nada a ver, sei separar as coisas. E depois apareceu o Passos Ferreira, como apareceu outras equipas, optei pelo Passos, pela estabilidade que o Passos tem, não é? Acho que o Passos é conhecido também muito por isso, por ser um bom clube, e de facto consigo comprovar isso mesmo. Foi um bocadinho tranquilo, pensei que ia ser pior, sinceramente. Houve algumas bocas. Pelos adeptos? Sim, sem dúvida, em Passos, nunca pensei, já disse isso algumas vezes, nunca pensei que fosse tão bem aceito, sinceramente. Foi uma surpresa também nesse aspecto. Depois, pela parte de Fremont, houve um ou outro mas mais pelas redes sociais, mais por aí. Agora, pessoalmente, nunca tive qualquer tipo de problema. Mesmo fui numa fase em que tenho aqui as conhecidas sebastianas e eu fui às festas e em pleno Fremont e nunca ninguém me disse nada. Por isso, foi no fundo, foi tranquilo. Olha, eu estive a ver um pouco dos teus dados, principalmente no Passos Ferreira. A melhor época que tu tens lá, se não estou em erro, a melhor época em termos de golos, foi em 16-17. Fizeste 5 golos. Achas que para a tua posição faltou-te ter um caudal mais ofensivo para dares um salto qualitativo na tua carreira, ou achas que os golos não são assim tão importantes? Sei que quem faz gols e quem faz assistências está mais perto de ter uma carreira melhor. Isso, o futebol é números, e sempre será, e quem faz golos é quem é mais falado, quem faz assistências é quem é mais falado. Mas sim, penso que deveria fazer melhor, penso que poderia fazer melhor, e acho que hoje é o dia em que acho que tem que fazer melhor. Mas infelizmente não consegui passar dessa marca ainda na Primeira Liga, apesar de que, sim, em termos de números, em termos de gols e assistências, essa se calhar foi a minha melhor época, mas em termos de números, mas para mim a minha melhor época foi esta mesmo que terminou, a época passada, não pelos gols e pelas assistências, mas por aquilo que eu consegui fazer, tudo o resto, uma coisa sem que eu ser vi isso. foi que tu não sabes fazer golos feios. É sempre fora da área, meter a bola no tenho ângulo. essa particularidade de quando marco, realmente são golos bonitos. Não sei porquê também, mas pronto, pelo grau de dificuldade, sim. Olha, tu saíste eventualmente para a Letónia. Foi algo bem pensado? Querias sair um pouco de Portugal, conhecer outro tipo de futebol, ou foi apenas a opção que te Sim, estava à mão? eu queria sair de Portugal, realmente, queria lá para fora. Surgiu a Letónia, como surgiu outros países, mas mais ou menos do mesmo género, em que digamos que não é um país
muito, muito vistoso a nível de futebol, como, sei lá, Espanha, Turquia ou algo assim de género, era tudo Moldávia ou Letónia ou Azerbaijão, e era tudo à base disso. A Letónia foi, como é que eu hei de explicar? Estávamos numa situação de Covid, por exemplo, lá a situação estava espetacular, havia um caso, zero, vida completamente tranquila, andava sem máscara, como se não existisse praticamente nada, ou nada mesmo. Depois existiu a parte financeira, como é lógico, que também era boa, uh, e tinha falado com o meu empresário que queria dar um prazo limite até resolver a minha vida. Houve abordagens de outros países, como Turquia ou Segunda Liga Espanhola, e países assim, mas concretamente pediam para esperar e eu dei um limite ao meu empresário. E depois, consoante os países e os clubes, qualidade de vida, tudo que podemos analisar e para o conforto da nossa própria família e tudo, foi a minha melhor opção. Se hoje estou arrependido ou não, isso a conversa é outra, mas naquela altura foi aquilo que eu achei que era o mais correto. Tu chegaste a ser campeão lá, certo? Sim, estive lá meio ano, cheguei como se fosse o mercado, lá é o mercado de verão, né? Que é, o campeonato é de forma diferente, e fui campeão. Porquê é que saíste tão cedo? Querias voltar a Portugal? Sentiste que a proposta de Gil Vicente era muito boa para Não, os olhos? no fundo não estava. Eu sabia que aquilo não era tão bom como cá, por exemplo, uh, mas há outras coisas extra-futebol, como diretores, como algo que nós não estávamos à espera, ou que não estávamos habituados, que eu sabia que aquilo não era tão bom, mas desiludiu-me ainda mais que aquilo que eu pensava que iria apanhar. Sentiste falta de profissionalismo? Sim, muita. Eu, como sou uma pessoa certinha nesse aspecto do profissionalismo, senti um bocadinho isso, sabia que iria ter dificuldade, mas há coisas que eu tenho muita dificuldade em lidar e quando nós não estamos 100% felizes a fazer aquilo que mais gostamos, então acho que o melhor era mesmo sair. Acho que fizeste bem, sim. Fizeste bem em voltar. O Mr. Ricardo Soares, já agora no Gil Vicente, numa conferência de imprensa a falar sobre ti, disse que tu trazias o último passe. A minha pergunta para ti é: tu podes trazer esse último passe na extremidade direita? Ou a tua zona preferencial é o centro do campo? Porque eu vi o último Não, a jogo minha do Gil Vicente e tu estavas mais encostado ao lado direito, também por via da expulsão, não é? uh, sim, exatamente. Joguei na primeira parte, depois da expulsão fui para a direita. Depois, com o ajuste no intervalo, já passei para o centro, que é onde me sinto mais confortável, isso não há dúvida nenhuma. Eu gosto de jogar no meio, gosto de jogar no meio campo e sinto-me desconfortável a jogar na ala, isso não tenho como mentir. E acho que se vê isso, acima de tudo, acho que se vê. Mas pronto, respeito as decisões, respeito quem as toma, e se tiver que jogar a lateral, ou a extremo, ou a ponta-lança, não tenho problemas nenhums, mas se me perguntarem onde eu gosto de jogar é no meio, sem dúvida. Mas sentes desconfortável a jogar na extremidade? Ou achas que desempenhas bem o papel? Acho que em português eu desenrasco-me, mas se me perguntarem se eu acho que rendo mais no meio ou na ala, é no meio. E é onde me sinto melhor e é onde desfruto mais do jogo. Olhando para todos os pontéis com que já jogaste, qual foi o jogador com que tiveste mais facilidade em jogar? Mais facilidade? Sim, ou seja, que havia uma melhor química, que sentias que as coisas saíam muito mais fluidamente. Olha, agora no último meio ano em Passos, por exemplo, gostei muito do Stefan. É fácil jogar com ele e ele acho que também diz o mesmo de mim. Houve David Bruno, defesa direito, que hoje está na Roménia. Também tínhamos essa facilidade em jogar, apesar de ele ser defesa direito. E houve outro jogador que hoje também está muito bem na CNS, que é o Fausto Lourenço, do Anadia, que também acho que combinávamos muito bem. Ele era extremo esquerdo.
E penso que, mas tem muitos mais. Luís Carlos, que está hoje no Passos Ferreira, também sinto que aliás, nós três, eu, o Stephanie e eu, pensava que combinávamos muito bem, e penso que isso se viu nos últimos meses em que lá estivemos. Penso que foram mais esses jogadores. O Stefan é um craque tremendo. Sem Está a fazer dúvida, uma sem dúvida. época espetacular. Um, Falando agora mais da parte dos treinadores. Já trabalhaste com treinadores como Vasco Seabra, João Henriques, Vítor Oliveira. Qual desses é que, se calhar o Vasco não vai ser a resposta porque tiveste com ele há pouco tempo, mas qual deles foi o que te fez evoluir mais? O Pepa. O Pepa, sem dúvida. Eu nem meti aqui o Gostei, Pepa, mas sim, sim. sim. Não desfazendo dos outros, porque gostei de trabalhar com muitos deles, Carlos Pinto, o Filó. Vasco Seabra, infelizmente, não tive muito tempo. Se formos a ver, ainda tive ali bastante, que ele acabou uma época, depois começou outra. Eu também gostei, mas penso que, em termos globais, penso que, e pelo curto tempo que tive com o Pepa, foi ele. Foi ele. Qual é o melhor em termos motivacionais de todos os que já apanhaste? Aquele que te motiva mais? Também foi o Pepa? Sim, talvez. Para mim, eu nem sei se devemos dizer isto ou não, mas para mim o Pepa era o que estava mais bem preparado, juntamente com o resto da equipa técnica, porque nós falamos do Pepa, mas também existe tudo que está por trás dele. E posso dizer que dos 4 anos que eu tive em Passos, por exemplo, com o Pepa foi aquele em que eu tive mais prazer de jogar, por exemplo. E acho que isso diz muito daquilo que também está a ser, se calhar, a época do Passos, por exemplo. Se calhar os jogadores fazem aquilo, fazem com prazer, defendem bem, defendem com prazer, não têm problemas em defender. Como ele diz, defender com um sorriso na cara. E pronto, se calhar era o Pepa, sim. Então, pegando um pouco ainda mais nos treinadores e na parte do treino, que tipo de exercícios é que dá prazer fazer em treino? Porque imagina, os sem bola, o estar a defender, se calhar não estão tanto prazer como outros, não é? Que tipo de exercícios é que os jogadores sentem-se bem a fazer em treino? Normalmente, os jogadores não gostam muito do treino tático. Eu não me importo de fazer, não acho toda uma seca, mas é mais correr para um lado, correr para o outro, devagarinho, estar ali, passa a bola para trás, faz este movimento, o treinador o treino quase parado. Os jogadores acham que é um bocadinho seca. Eu, sinceramente, não tenho grande preferência, não sou esquisito, eu gosto de treinar. Não... Claro que esse treino é mais parado, estamos ali, mas é mais a nível mental, mais a nível de concentração. É isso que se trabalha mais nesses exercícios, e é aqueles que se calhar o jogador gosta menos, mas que são muito importantes, isso não há dúvidas. Mas preferes então treino com bola? Sim, sim. Eu, se um dia for treinador, os meus treinos vão ser quase todos com bola, sem dúvida, Mas, sabendo que tens treinos existe a sem parte bola? física. Não, mais na pré-época, Sim, mais os quando físicos. é físico, mas é raro. Hoje em dia é raro. Na Letónia não era raro, na Letónia era mais normal, mas hoje em dia em Portugal penso que quase todos os treinadores treinam sempre com bola, mesmo em termos físicos, com bola. O que é melhor para o jogador e faz o jogador, Claro se que sim. calhar fazemos o mesmo sem bola, mas com bola dá mais prazer, dá mais gosto de fazer, né? E tem Estás lógica. mais feliz, mais motivado. Exatamente. Olha, e relativamente à comunicação, tu sentes que o discurso de um jogador, por exemplo, tu vais a uma flash interview, o que é que tu vais dizer? O importante são os 3 pontos, o importante é a equipa portou-se bem. Sentes que o teu discurso está rotinado? Achas que os jogadores devem ter uma palavra mais, como é que eu quero dizer isto, mais flexível? Que os jogadores podem dizer aquilo que sentem? Ou achas que é errado dizer isso? Eu sei que tu vais à flash e os nervos estão em alta, ok. Mas não achas que os jogadores devem ter um pouco mais de voz? Acho que sim, mas há coisas que é preferível quando as coisas não correm bem, por exemplo, nós dizermos isso, mas
dentro do plantel. Porque somos 27, 28 jogadores, nem toda a gente tem a mesma mentalidade e nem toda a gente lida com a crítica da mesma maneira. E os treinadores, por exemplo, têm um papel difícil nesse ramo, que é fazer passar a mensagem de uma maneira que para ter uma boa reação do jogador. Há um jogador, eu, por exemplo, não me importo que me critiquem, mas se calhar o meu colega do lado, se o criticares vai ser pior, não vai render, não vais ter uma resposta dele. E se calhar aquilo que nós dizemos na Flash ou em qualquer tipo de entrevista, muitas vezes não podemos dizer tudo aquilo que achamos ou tudo aquilo que queremos por algum tipo de reação também que não queremos que aconteça. Sim, mas não achas que está um bocado programado? É isso que eu quero dizer mais, é que nós ouvimos sempre, é quase sempre as mesmas coisas que ouvimos. Por exemplo, se um jornalista te perguntar, Pedrinho, grande jogo, fizeste 3 golos, estás contente? Sentes que foste o melhor em campo? E tu vais dizer, não, o melhor foi a equipa ajudou-me a fazer estes 3 golos. Não, sim, quer dizer, sim, o futebol, nesse aspecto, acho que a entrevista acaba por, se fores a ver, acaba sempre por dizer quase o mesmo, praticamente. Mas também porque é algo que se passa mesmo. Repara, claro que um jogador que faz 3 golos vai estar feliz. Eu, se fizer 3 golos, estou feliz, mas fico mais feliz, não tenho as dúvidas, se a minha equipa ganhar. Isso não há dúvidas. Se me perguntar se eu quero fazer um hat-trick e empatar ou ganhar 1-0 e o gol ser de outro jogador qualquer, eu prefiro ganhar 1-0, não tenho problemas nenhuns. Por isso, se calhar o discurso acaba por ser por isso, porque acho que o mais importante mesmo é a vitória. E claro, e o jogador, muita gente critica um jogador que se disser, ok, estou muito feliz, acho que sou melhor, sou isto, sou aquilo, as pessoas vão dizer que o jogador não é humilde, ou que é isto, ou que é aquilo, e não é, apenas diz a verdade. Eu vi entrevistas do Cristiano Ronaldo, ele diz que é o melhor. Exatamente. Porque na cabeça dele é o melhor. Se calhar é isso que o leva ao sucesso, e não pode ser criticado por isso. Mas sim, as entrevistas estão um bocadinho rotinadas e acho que vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Olha, o próximo jogo do Gil Vicente é frente ao Porto. Existe ou não uma motivação diferente para este tipo de jogos? Não. Alguns jogadores se calhar podem achar que sim. Eu pessoalmente não acho que haja uma motivação maior. É um jogo melhor, é um jogo diferente, sim, porque sabemos que tem mais gente a ver, sabemos que é um jogo em que se tivermos muito bem, somos falados, mas é um jogo normal, como todos os outros. Lá está, bem o discurso normal, vale 3 pontos e no fundo é isso que interessa. Pelo menos é assim que eu penso. Agora, em termos de motivação, acaba sempre por motivar um bocadinho por ser um grande, é verdade, mas também por aquilo tudo que eu disse anteriormente, de haver mais visibilidade e acaba por mexer um bocadinho com o jogador, a bem ou a mal, ter uma reação positiva ou negativa, isso já vai depender do jogador, né? A intensidade do jogo aumenta? Sentes que num jogo desses a equipa quer mais? Sentes que pressionam com mais agressividade, atacam a bola com mais agressividade? Sentes esse Não, tipo de acho que coisas ou achas que é igual? eu acho que é igual, é tudo mais mental, porque dou um exemplo, sem querer tirar qualidade às outras equipas. Até posso falar, por exemplo, do Passos. Nós, se dermos uma oportunidade ao Passos, uma oportunidade ao Porto, se calhar o jogador do Porto vai fazer gol e o do Passos não. É isso que eu quero dizer. Se calhar se dermos 5 oportunidades ao Porto, eles fazem 3, enquanto o Passos só faz 1 ou 2. Pela qualidade individual do jogador, e penso que o maior cansaço que temos que ter é mental, porque temos que estar mais concentrados, apesar de não devia de ser assim, devíamos estar sempre igual, mas sabemos que se dermos uma pequena abébia, que um jogador faz um gol do nada. Claro, isso. E muitas vezes os grandes resolvem os jogos assim. E quantas vezes vemos eles a resolver por bolas paradas ou por uma individualidade? Por exemplo. Olha, vamos então àquela rubrica que eu te falei, escolhes uma coisa ou outra coisa. Ok, vamos a isso. Ser campeão da Letónia ou ser campeão da segunda Liga Portuguesa? Da segunda Liga Portuguesa.
Futebol inglês ou futebol espanhol? Inglês. Jogar a 8 ou a 10? A 10? Fazer um golo ou uma assistência? Gol. Ter posse de bola ou sair em contra-ataque? Posso. Jogar atrás de um avançado móvel ou de um avançado fixo? Fixo. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Escolher entre Fremundo e Passos Ferreira ou levar um tiro no pé? Escolhi entre Fremont e Passos. Dizer na flash interview que perdeste por causa do árbitro ou que a tua equipa não mereceu ganhar? Que a minha equipa não mereceu ganhar. Velocidade ou tomada de decisão? Tomada a decisão. Olha, Pedrinho, vamos acabar com a última pergunta que eu faço a todos os convidados. Qual é que é a tua visão do jogo? Não a tua visão de jogo, do jogo. Qual é a tua visão do futebol? Como assim? Como é que queres que eu desembrulhe essa? Imagina, como é que tu vês o futebol? Por exemplo, o Henrique disse-me que gostava de jogar por paixão e queria sempre fazer assim. Outras pessoas dizem que o futebol está um bocado danificado, a cultura está estragada Ok. para o futebol. Como é que tu vês o jogo? Como é que eu vejo o futebol? Hoje vejo o futebol mais como um negócio do que futebol. É assim que eu vejo hoje o futebol, infelizmente. E também já o disse antes numa entrevista que no dia em que eu não tiver prazer e não gostar daquilo que faço, que largo o futebol. Disso não há dúvidas. E a pior coisa que acontece, e agora infelizmente tive um caso recente que foi na Letónia, nós acabamos sempre por perder um bocadinho o prazer pelas circunstâncias que apanhamos lá, e é a pior coisa que há. E quando eu deixar de o ter, eu deixo o futebol, tenha eu 29, 30 ou 40 anos, deixo o futebol. E olho para o futebol hoje, ou vejo o futebol, que está mais um negócio do que propriamente futebol. Olho para o futebol, que as pessoas de fora, falo de direção, de comentadores, de televisões, de jornais, que falam demasiado e percebem pouco. Esta é a minha opinião. E acaba por influenciar quem está dentro, acaba por influenciar os jogadores, acaba por influenciar toda a estrutura do futebol. Dou um caso, por exemplo, se um jogador que está emprestado ao Gil Vicente tiver emprestado pelo Benfica e puder jogar e fizer um autogol sem querer, o jogador só não lhe batem os adeptos do Porto, Benfica, Sporting, Braga, Guimarães, blá 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 blá, digo todos estes clubes à sorte, porque não podem. Ou se pudessem mesmo, batiam no jogador. Inundam as redes sociais, tratam-no mal, passam na rua isto e aquilo, por um erro de um jogador que tanto acontece ao jogador que está emprestado como acontece a outro qualquer, mas como está emprestado não vale nada, não tem caráter, não, ou é um bandido. E tudo também pelo ruído que causam à volta disso. E por isso, e digo que o futebol é mais um negócio hoje, por tudo aquilo que nós vemos, né? Tanto que a nossa cultura desportiva está estragada em relação a Exatamente. muitas. Investidores em todo lado, negócios estranhos, balúrdios de dinheiro para os jogadores, e está um bocadinho assim. Infelizmente está assim um bocadinho. Enquanto eu tiver esta opinião, infelizmente é esta a opinião que eu tenho. Não há mais nada a dizer em relação ao futebol de hoje em dia. Partilho um bocado a tua opinião. Olha, Pedrinho, Pedro, obrigado por Igual. ter aceitado o convite. De Foi nada. muito bom. Espero que tenhas um grande sucesso no Gil Vicente, que o jogo Obrigado. corra bem frente ao Porto, não vai ser fácil, não é? Mas Não, espero que corra tudo bem ao Gil tranquilo. Vicente, garanta a tua manutenção e que possas cumprir os teus objetivos individuais. E que passes os 100 Obrigado, gols na Rafael. temporada, não é? Vou tentar. Está a acabar a época, vim um bocadinho tarde, mas vou tentar. Não, se não for esta, é para Se a não for, próxima. se não for esta, tem que ser na próxima, exatamente. Vamos ver, Olha, vamos ver. obrigado, Pedro. Tá? Obrigado, eu.
Está bem? Um abraço, continuação.